Enquanto o outono nos sorri, nós estamos para mais uma pedra de audiência. Hoje temos alguém especial, alguém que é difícil de decifrar, porque ele se mistura com uma estrutura que sonhou um dia, criou e pôs em prática, e hoje é um exponente nacional de grande prestígio. Falo-vos de Nuno Oliveira e falo-vos do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia. Dr. Nuno Oliveira, é um prazer tê-lo na pedra de audiência. Dr. Nuno Oliveira, como é que o Parque Biológico que temos hoje em Vila Nova de Gaia é aquele que o senhor um dia sonhou? Não. É muito melhor. É muito melhor porque, obviamente, quando há 30 e tal anos se pensou naquilo, pensou-se com toda a modéstia, sem recursos, enfim. E durante 30 anos cresceu de uma maneira que era perfeitamente imprevisível e, portanto, hoje é um projeto muito maior do que o inicial. Aliás, o Parque Biológico, e para aquelas pessoas que não têm conhecimento desta área, não é aquela área só que existe em Avintes, Vilar de Andorinho. Pois não, o Parque Biológico já ultrapassou as suas próprias fronteiras físicas, já é a reserva do Estuário do Douro, o Parque de Crestuma, o Parque do Nas da Aguda, o Parque da Lavandeira e mais outros que estão em carteira, e já ultrapassou as próprias fronteiras do concelho, porque já fez um filho em Vinhais, tem um enteado em Lamego e outros por aí fora, e até as fronteiras do próprio país, porque já fez coisas em Santo Meio, Príncipe do Brasil, etc. E ainda agora vamos fazer na Madeira. Portanto, é um projeto que, enfim, ganhou algumas asas e voou como aos pássaros que protegem. E sempre com o pai por perto. Pois, deu-se aqui uma conjuntura muito favorável, que foi de facto haver uma continuidade de gestão ao longo destes anos, que permitiu que nunca se parasse de crescer em todos os aspectos, quer crescer fisicamente, em área geográfica, quer crescer em meios humanos, crescer em recursos, crescer em projetos, nunca se parou ao longo destes anos e ainda temos aí em carteira projetos aí pelo menos para 50 ou 60 anos. Aliás, a vida de Nuno Oliveira, que se confunde com o Parque Biológico, de facto 30 anos já lá vão, ou estão quase a ir, e desde a primeira hora, como vimos já aqui, antes da primeira hora, que Nuno Oliveira desempenhou um papel importante, aliás, determinante, em todo este trajeto. Vamos falar desse trajeto na segunda parte. Vamos abordar o Parque Biológico em toda a sua dimensão para a segunda parte. Vamos falar do cidadão Nuno Oliveira, que, por acaso, ainda há pouco tempo, era presidente da Junta de Freguesia de Avintes. O que quer dizer que, sendo situado e sendo conhecido o Parque Biológico de Vila Nova de Gaia para a sua localização, em grande parte em Avintes, deixa também uma parte para Vilar de Andorinho, para que os vilarenses não fiquem tristes, também tem uma boa parte do Parque Biológico. Nuno Oliveira foi desafiado pelo Dr. Menezes nas últimas eleições autárquicas para desempenhar um papel importante na freguesia de Avintes. Antes de falarmos disso, vamos falar numa situação que me tem pedido ao longo destes programas e que hoje vou aproveitar a sua presença aqui para abordar. O nosso programa chama-se Pedra de Audiência. E a Pedra de Audiência é um monumento histórico que existe em Avintes. Eu convido o Dr. Nuno Oliveira e convido os telespectadores em casa a verem um pouco da história desta Pedra de Audiência. De facto, nós estamos aqui junto de um monumento muito singular no nosso Portugal. Estamos na Vila de Avintes, na margem esquerda. Podemos assistir a isso? Era aqui que às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, se julgavam os conflitos que existiam entre as pessoas a partir do século XVIII. A própria mesa exibe ali num dos topos o ano 1742, que foi quando ela foi erigida. Mas a tradição da justiça feita no próprio local, aqui em Avintes, vem já desde a Idade Média, porque Avintes, no século XIII e depois no século XIV, era considerada uma honra e mais tarde um couto. E estas designações significavam que podiam exercer a justiça no seu próprio local. E temos alguns documentos que atestam a existência de juízes aqui entre os habitantes desta terra.
E então, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, neste banco maior, sentava-se o juiz, que empunhava uma vara grossa, para distinguir de varas mais finas, que eram empunhadas pelo escrivão, que se sentava num destes bancos, e pelo meirinho, que se sentava no outro banco. O meirinho era a espécie de um oficial de diligências, que fazia cumprir as determinações dos julgamentos deste tribunal. Como é que isto terá nascido? Segundo os historiadores, este tribunal ao ar livre terá nascido da circunstância de Avintes, no século XVIII, ter começado a plantar o milho grosso, o maíz. E então, a circunstância de, em Avintes, as terras serem favoráveis a esse cereal, a circunstância de termos um rio interior, o rio Febros, que tinha uma capacidade hidráulica muito grande e que tinha implantado nas suas margens moinhos de água, e ainda há outra circunstância de termos uma cidade comercial muito próxima, que era a cidade de Porto, e de termos uma autoestrada líquida, que era o Rio Douro. Então tudo isto conjugado fez com que começássemos a comercializar a farinha e pôr na cidade de Porto. Então, a partir daí, a terra desenvolveu-se e projetou-se e nobilitou-se relativamente a outras terras. E talvez por isso este tribunal apareceu para dirimir os conflitos que existiam entre as pessoas que aqui habitavam este local. Muito bem, depois deste percurso então pela história da Pedra da Audiência e depois de sabermos como, digamos assim, foi implementada aqui neste local, nos dias de hoje é tudo muito diferente. Hoje já não vemos nenhum juiz aqui, vemos certamente muita história e também, digamos assim, outro aproveitamento deste, podemos chamar-lhe monumento. Sim, este monumento nos últimos tempos está a começar a ser respeitado e, de algum modo, está a ser nobilitado no sentido de que todas as pessoas aqui de Avintes respeitem este local, porque é provavelmente de todos os locais aquele que tem mais história e aquele que de algum modo identifica o povo de Avintes. E assim, de vez em quando, nós fazemos aqui algumas representações de julgamentos que se fariam nos tempos recuados. Eu estou a ver que em cima da mesa aquilo que nós temos é um livro escrito por si, mas não só, que de facto está ali naquelas linhas a história da Pedra da Audiência. Também tem por objetivo dar a conhecer, para quem não sabe, e também aos curiosos, aquilo que é esta Pedra da Audiência. Claro, tenho uma entrada, um capítulo que se chama Pedra da Audiência, a justiça ao pé da porta, ou a justiça sem olhos vendados e uma justiça popular. Nesse capítulo se referencia a evolução da justiça que se praticou desde a Idade Média em Avintes e também tenho o exemplo de um ou outro julgamento. Eu há bocado não referi que tipo de julgamentos é que aqui se faziam. Olha, faziam-se julgamentos por salários em atraso, por dívidas, por falta de pagamento de aluguer, por conflitos de divisão de águas, por conflitos digamos assim, de delimitação das terras. Eram aqueles conflitos que existiam nestes e noutros locais. O que é que espera para o futuro deste local? Eu espero que este local seja respeitado por todos os avintenses e que haja da parte dos mais novos e dos mais velhos
uma cidadania patrimonial, isto é, o respeito por estas pedras sagradas, porque aqui isto é um livro de pedra, livro que conta histórias do pulsar cotidiano deste povo durante muitos séculos. Depois desta explanação feita pelo historiador José Vaz, num trabalho excelentemente conduzido por Helena Oliveira e Ricardo Lemos, nós ficamos a conhecer a razão deste nome. Não é que aqui efetuamos julgamentos, não fazemos-lo, mas homenageamos um monumento histórico de uma localidade onde o jornal Audiência nasceu. Aí a explicação. O desafio, agora, Dr. Nuno Oliveira, foi lançado por Luís Filipe Menezes nas últimas autárquicas, o que levou uma pessoa dedicada à ecologia, criador de um espaço tremendo que fica realmente em Avintes, mas que é um espaço do mundo, o que leva a aceitar um desafio de ser presidente de uma junta de freguesia. Simplesmente espírito de serviço público, né? Aceitei aquilo não como um desafio político, mas como um desafio de servir uma comunidade, de prestar um serviço cívico a uma comunidade. E portanto filo com todo o gosto, enquanto lá estive. Fui afastado por razões que me ultrapassam, porque saiu uma lei que de um dia para o outro criou uma incompatibilidade e que me obrigou a optar ou pela junta de freguesia ou pelo parque biológico e, naturalmente, como toda a gente, nomeadamente em Avintes, como toda a gente compreendeu, a minha opção tinha que ser pelo parque biológico e assim foi. Curiosamente também essa lei já não está em vigor, meia dúzia de meses depois. Enfim, mas gostei muito da experiência, gostei muito do contacto com as pessoas. Já tinha um bom relacionamento com muita gente de Avintes, mas multipliquei esse relacionamento por muito mais gente, né? Por muito mais gente, e dentro dos meios estivemos à beira de ter uma freguesia ecológica. Deu-se pelo menos um passito ao outro, como por exemplo aquela deliberação da Assembleia de Freguesia de acabar com os herbicidas em Avintes. Enfim, não é nada que seja inovador na Europa, porque por essa Europa fora de Portugal, obviamente, por essa Europa fora já nenhuma comuna ou nenhuma Câmara usa herbicidas, não é? Cá usamos. Mas a Assembleia deliberou por unanimidade não usar em Avintes, portanto foi um passinho e podíamos eventualmente ter ido mais longe, mas também estive na Junta num tempo de falta de recursos, não é? Isso não impediu de ser considerado por alguns um revolucionário, porque revolucionou algumas coisas que pareciam mesquinhas, mas que foram revolucionárias, por exemplo, a localização da Festa da Broa de Avintes, uma maior dignidade do centro cívico da freguesia, tabus que ninguém ousaria pôr mão e que foi preciso vir um Nuno Oliveira para mexer. Pois, essa história da Festa da Broa, por exemplo, para mim era elementar aquela mudança, não é? Tínhamos um sítio muito bom e o proprietário estava de acordo em autorizar, quer dizer, porque é que havíamos de estar no meio da vila, num sítio acanhado, a incomodar toda a gente, não é? Portanto, para mim era elementar, disseram que eu era maluco, mas isso também já me disseram ao longo da vida várias vezes e eu agradeço. Aliás, os ecologistas normalmente são apelidados... Têm sempre um bocado maluco. Portanto, vai-se maluco ou não, lá foi e foi logo um êxito no primeiro ano e voltou a ser um êxito no segundo, no mesmo sítio. E foi um passo, quer dizer, não é um ato revolucionário, mas é um ato de encarar a mudança e de arriscar a mudança. Se falhasse, pedia desculpa às pessoas e no ano seguinte voltava-se atrás, mas há que arriscar. Mas ficou com gosto de um dia mais tarde, se a vida o permitir, voltar a repetir e aceitar um novo desafio? Não é, confesso que não é a minha vocação. A minha vocação é muito mais técnica, para o estudo, etc. Não é tanto para um cargo político, não é? Se por qualquer razão da vida for necessário exercê-lo, lá estarei para o exercer, se assim me for solicitado. Mas não está nas minhas prioridades. A minha prioridade de vida é continuar, se me deixarem, com o projeto Parque Biológico, ainda tem muito para dar, e outros parques. E aliás continua neste momento a estudar, não é? Eu sei que está neste momento a frequentar uma licenciatura em Bordeus e um doutoramento em Coimbra, quer dizer, exatamente. É um homem do mundo. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de investigar e portanto não tenciono parar de estudar, e quando acabar essa licenciatura que estou a fazer em Bordeus, que espero acabar em dezembro, pelo menos os exames estão marcados para dezembro, no ano letivo seguinte com certeza que estarei noutra. Porque se uns gostam de ir para o ginásio fazer ginástica física,
eu gosto de ir para a universidade fazer ginástica mental. Ginástica mental, muito bem. Voltando ainda àquele espaço de tempo que ocupou numa autarquia, acha que o papel do Presidente de Junta é tão dispensável que tenha motivado esta revolução, ou hipotética revolução, com o novo mapa reorganizativo das freguesias? Bom, que alguma coisa se tinha que reorganizar, é verdade, porque esta duplicidade autárquica de juntas e câmaras está pouco esclarecida e até em alguns casos é perversa, porque temos câmaras que têm a mesma área geográfica, municípios que têm a mesma área geográfica que a junta de freguesia. Isso não pode acontecer. Eu sou muito francês e acho que o modelo francês é melhor. São tudo câmaras, umas maiores, outras mais pequenas, não é? De resto, nós cá também temos câmaras mais pequenas, municípios mais pequenos que juntas de freguesia, quer dizer, Vimioso ou Vinhais é mais pequeno que Santo Ildefonso ou que Santa Marinha, não é? Em população, em área não. Portanto, acho que um modelo só autárquico faria muito mais sentido e que deveria haver pequenas autarquias, particularmente no país, no interior do país, onde há um maior isolamento, autarquias de proximidade, sim, quer dizer, não pode uma aldeia de Trás-os-Montes deixar de ter a sua pequena autarquia e ter que depender do centro urbano mais próximo. Este modelo que foi seguido, ou que está a ser seguido, que ainda não foi, que está a ser seguido, que está em desenvolvimento, a mim, francamente, deixa-me um bocado desconcertado, porque, ok, fundem-se as freguesias, mas já foi dito que as sedes continuam as mesmas, não é? Portanto, quer dizer, adianta o quê? Exatamente. Aliás, o próprio responsável agora pela régua e esquadro das freguesias, daquelas que voluntariamente não se ofereceram claro. para as fusões, diz que a poupança em termos financeiros vai ser nula. Pois, além disso, até o próprio Estado promete reforço das verbas àquelas freguesias que se fundirem. Portanto, não é pela verba. Será que os presidentes de junta eram uma cambada de malfeitores e era preciso acabar com eles? Não, os presidentes de junta não são uma cambada de malfeitores. Como em todas as classes há malfeitores e gente boa, como em todos os ramos de atividade da vida, não é? Agora, os presidentes de junta têm um papel muito importante de recepção das queixas das populações, por exemplo, porque é verdade, de preparação de atos eleitorais, de apoio em campanhas eleitorais aos partidos pelos quais foram eleitos. Portanto, tem um papel importante de dinamização da sociedade e de dinamização da democracia. Portanto, essa proximidade é importante e deveria ser mantida. Continuo a dizer, com outro modelo, eventualmente, com o modelo francês ou coisa que valha, que acabando com a autarquia junta e transformando em autarquia municípios pequenos. Há quem afirme, nomeadamente quem é contra esta reorganização administrativa, que é um lugar de fraqueza da parte do governo acabar com as juntas porque não tem coragem para fundir municípios ou reorganizar a nível superior. Ou seja, mais uma vez é a classe baixa da política, digamos assim, que é condenada para servir de exemplo. Um mexilhão. Não sei se será isso, não sei se haveria essa intenção, mas também lhe digo, quer dizer, a mesma lógica que presida à fusão das juntas e a mesma argumentação também se aplicava perfeitamente a alguns municípios. Isso é verdade, não é? E seria desejável que municípios muito próximos, caso de Porto e Gaia, caso de Lisboa, Louro, Sintra e não sei o que mais, tivessem um órgão de gestão comum. Podiam continuar independentes, mas tinham que ter um órgão comum que articulasse aí sim que potenciasse uma série de coisas e aí sim eventualmente que conseguisse poupar. Está-me a dizer que é isso que tem falhado, por exemplo, à Junta Metropolitana do Porto? Claramente. Podia ser o tal órgão que poderia estruturar políticas comuns para os municípios? Claramente, quer dizer, não se pode pensar num acesso ao Porto vindo do Norte sem falar com Gaia, não é? Quer dizer, sem articular, melhor dizendo, mesmo os planos diretores municipais tinham que ser cozidos uns com os outros, não podem ser
completamente separados. Portanto, isso é mau para as regiões, e havia recursos que se poderiam poupar, né? Lembro-me que nos anos 80, ou coisa que o valha, havia uma associação de municípios lá para cima, para trás dos montes, para comprar máquinas, quer dizer, porque eles não precisavam ter uma retroescavadora cada uma, de maneira que tinham uma retroescavadora, não sei se era uma retroescavadora, não é? Para 2 ou 3 municípios, não é? Pronto. Há sim recursos, nomeadamente, por exemplo, na área do turismo, era fundamental articular políticas, não é? Fundamental. Porque quando nós pensamos em grandes cidades, quando falamos em Londres, no fundo, é um aglomerado de pequenas cidades, não é? E por aí fora, e Paris, e não sei o que mais. Portanto, isso é aliás, tivemos, enquanto falava, lembrei-me de um pequeno pormenor, aliás, insignificante, completamente insignificante, mas que aconteceu, por exemplo, na época pré-verão, em que, por exemplo, o Conselho da Póvoa de Varzim tinha excedente de nadadores salvadores e Vila Nova de Gaia tinha falta de nadadores salvadores. Não é, se calhar tinha mesmo, eles viveram um problema complicado para arranjar nadadores salvadores, e Póvoa de Varzim tinha em excesso, claro. Tinha o dobro daqueles que precisavam. Pois é, isso que deveria ser articulado em comum, não é? Exatamente. Voltando ainda ao cantinho de Gaia, que não é um cantinho tão pequeno quanto isso, o Dr. Luís Filipe Menezes está de partida, ao que parece, para o município vizinho, para o Porto. Isto enquanto não consegue o seu objetivo primeiro, que é a fusão Gaia-Porto. Entretanto, ele já deixou bem claro que o futuro do município de Gaia vai ter a assinatura dele em termos de escolha. Se o Dr. Menezes o chamasse e eu decidisse desafiá-lo a integrar a próxima equipa municipal, com o seu conhecimento na área da ecologia, do parque biológico, etc., se calhar uma das mais-valias que o Conselho tem, era capaz de encarar uma situação desse tipo? Encarar, a gente deve encarar tudo na vida. Tudo o que nos propõe, a gente deve pensar 2 vezes antes de dar a resposta. Mas não é, quer dizer, eu pretendo continuar, se me deixarem, como digo, a servir o Conselho de Gaia, mas estou bem no lugar em que estou, posso servir o Conselho de Gaia a partir do lugar em que estou, e se calhar até sirvo melhor do que num lugar político onde, enfim, temos algumas condicionantes, algumas coisas, se calhar sirvo melhor no lugar em que estou. Claro. Entretanto, é sabido, e na segunda parte vamos ficar a conhecer o porquê, de facto Gaia tem dado cartas nessa área, e é por isso que, como no futebol e como nas modalidades esportivas, alguns dos principais atores no Conselho têm sido contratados por outros municípios. Claro. Estão-me a lembrar de Poços Martins, contratado pelas Águas do Porto. Aceitaria um desafio fora de Gaia? Não. Já me o fizeram. Já me fizeram muito recentemente, e não estou a falar de um desafio político, já me fizeram um desafio profissional. Não, porque como disse bem no princípio, eu estou visceralmente ligado a este projeto de Parque Biológico, quer dizer, sair daqui só numa situação de ruptura, não é? Não sairei nunca de livre vontade, a não ser que fosse um daqueles desafios profissionais, daqueles irrecusáveis, não é? Que também os há, mas não está de modo nenhum nos meus horizontes. Exatamente. Embora os tenha, como digo, embora os tenha os desafios. Aliás, Nuno Oliveira, que só deixou o Conselho de Vila Nova de Gaia para nascer. De resto, toda a sua vida foi dedicada à Gaia. Foi dedicada à Gaia, ali no nicho territorial de Santo Vídeo, foi aí praticamente que passei, e onde hoje ainda moro, onde passei toda a minha vida. Esclareça-se que saiu para nascer porque não havia maternidade em Gaia, teve que nascer no Porto. Só por isso. Portanto, foi apenas por algumas horas, ou 2 ou 3 dias no máximo, porque de resto foi sempre de gaiense convicto. Ao longo da sua vida teve muitas peripécias, provavelmente importantes, nesta área, fora da área. Tinha assim alguma que queira nos expor agora? Assim, de repente, elas foram tantas... Também só tenho 1 minuto, por isso vai ser uma assim lixada. Não, mas também não me ocorre assim nenhuma em especial, mas de facto, como diz, houve muitas coisas, muitas experiências interessantíssimas porque passei, quer cá, quer fora de Portugal. Recordações, por exemplo... Tenho uma excelente recordação dos dias que passei na Amazónia num programa de cooperação entre o Parque Biológico e a Universidade de Belém do Pará, no Brasil, não é? E muitas outras. Um dia de escrever isso. Aliás, está escrito, um dia há de sair.
Aliás, vamos convidar os nossos telespectadores a acompanharem-nos na segunda parte, porque vamos aproveitar esta deixa do Dr. Nuno Oliveira e vamos viajar com ele pelo mundo. Porque ele já esteve em Cuba, já esteve em Santo Tomé, já esteve por esse mundo fora e com realidades diferentes que nós vamos querer conhecer na segunda parte da sua Pedra da Audiência.